Bom dia a todos. Hoje eu vou ensinar. A gente vai montar aqui um sistema de comandos elétricos de um motor com dupla velocidade, que no caso é esse motor bem aqui, esse motor trifásico aqui. Primeiro de tudo, quando a gente não tem certeza de como o motor liga, é a gente descobrir como é que ele liga. Então a gente vai pegar aqui, eu sei no caso, mas a gente vai começar testando, ó, vamos lá. Se eu colocar as três fases, ele não vai ligar. Se a gente der um curto aqui entre elas, ele vai ligar? Ele vai ligar. Beleza, então é basicamente dar o curto de um lado e não curto no outro, para ele ligar na velocidade 1. Se a gente ligar aqui, ele vai ligar do mesmo jeito, só que aparentemente não precisa dar um curto-circuito aqui do outro lado. Então a gente já sabe como ligar esse motor. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiramente de um sistema de segurança. Aí a gente vai acionar, colocar aqui uma segurança, alguns fusíveis. E a gente vai adicionar alguns relés térmicos aqui. Eu acho que tem aqui, pronto. Pronto, a gente adicionou o sistema de segurança. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiramente eu vou pegar uma fase reserva, que vai ser a de comando. Não, vou puxar essa fase reserva diretamente daqui. Vamos começar aqui. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um sistema de segurança e auto-travamento. E a gente precisa de bobinas para fazer esse motorzinho funcionar. Eu vou dar aqui uma pausa rápida, eu vou montar aqui o sisteminha e depois eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer ele. Tá bom, eu não terminei ainda o sistema do motor, mas eu fiz aqui uma pequena iniciaçãozinha do sistema de autotravamento. Eu vou terminar aqui com vocês. Mas aqui a gente tem basicamente um contato selo, que é essa parte aqui. K1 e S2, S3 e K1. Só que eu ainda vou mudar o nome dessas bobinas para elas funcionarem. E aqui a gente vai ter um autotravamento. Aqui tem que ser a bobina K2 para dar certo. E pronto, o sistema de autotravamento está realizado. Aqui tem que ser da bobina K1, tá certo? E aqui tem que ser da bobina K2, então a gente vai mudar aqui. Pronto. Montado. Agora a gente só precisa colocar o neutro. Vou colocar o neutro logo aqui. Pronto. A gente terminou essa parte do circuito. Agora a gente vai para a parte do motor mesmo. Eu vou puxar aqui um pouco mais para cima, para a gente conseguir ver melhor e fazer mais bonitinho. E o motor vai ser bem simples, para falar a verdade. Pronto. Agora a gente vai adicionar o seguinte. Pera aí, eu vou dar uma pausa novamente para o vídeo não ficar muito grande e depois eu vou explicar como é que funciona. Pronto, gente, eu terminei aqui o circuito e agora eu vou explicar perfeitamente como é que funciona. Como é que funciona a ativação do nosso motor? O nosso motor, a ativação dele basicamente acontece por conta de duas bobinas, a bobina K1 e a bobina K2. Como assim a bobina K1 e a bobina K2? A bobina K1, ela vai ativar esses seguintes contatos, esse contato e esse contato, e vai ligar esse lado aqui do motor com as três fases respectivamente. Já a bobina K2 vai ligar esses contatos, as fases, com esse lado do motor. Beleza. Como é que não acontece o curto-circuito? Por conta desses carinhas aqui, que é o circuito de autotravamento. Então, basicamente, aqui é um contato fechado. Se eu ativar a bobina K1, automaticamente o contato K1 daqui vai ser ativado também e não vai permitir a passagem de corrente para a bobina K2. Então, não vai ter como ter um curto-circuito por conta disso. Isso daqui é o contato selo do circuito. O que é o contato selo? Basicamente, eu vou mostrar aqui na simulação para vocês. Basicamente, quando eu ativar esse botão, a corrente
vai passar e vai ativar a bobina e esse contato aqui vai fechar. Quando esse contato fechar e eu despressionar o botão, soltar o botão, a corrente vai continuar passando por ele e a bobina vai continuar ativa. É basicamente isso, contato selo. Isso daqui é um botão de emergência, então tipo, se eu desligar ele, vai desligar o circuito inteiro. E é isso, aqui a gente tem um sistema de proteção, a gente aqui tem uns fusíveis, aqui a gente tem um relé térmico. E basicamente se acontecer qualquer coisa, o motor sobrecarregar alguma coisa, vai desativar isso e não vai deixar passar corrente. E vamos ver agora o teste do circuito. Vamos ativar primeiro aqui o botão S2 que vai ligar os contatores K1. Velocidade 1 do motor, beleza? Se eu tentar ativar aqui, ó, o botão não vai dar nada. Eu posso desativar aqui, aí eu clico, ativa na velocidade S2. Funcionando perfeitamente, se acontecer algum problema, pá, desativa, volta. Ó, desativa, volta. Como a gente pode ver. Eu poderia implementar um jeito melhor se eu fizesse o seguinte. Em vez dessa fase L1 ser essa fase L1 aqui, poderia ser essa fase L1 aqui. Aqui, ó. Pronto. Vai funcionar basicamente da mesma forma, só que agora, tipo, se eu ativar aqui e acontecer algum problema no relé, vai desativar geral o mecanismo. E é basicamente isso, motor de velocidade dupla. Eu tenho alguns outros projetos aqui. Eu já tinha feito esse, inclusive. Eu vou descartar. Eu tinha essa casa de máquinas aqui, que ela tá um pouco diferente, então eu não sei mais ou menos como é que ela tá funcionando. Isso é problemático, talvez. Ok. Ela tá meio ruinzinha pra ativar. Aqui a gente tem um sistema, eu ainda não sabia muito bem como é que fazia as coisas, então tá meio ultrapassado. E é isso, né? Aqui a gente tem um descontrole geral. Deixa eu ver mais algum outro projeto aqui. A gente tem projeto 1. Esse daqui talvez seja interessante. Ó. Não ativa. É basicamente a mesma coisa daquele. Só que esse daqui é um pouco mais complexo. Porque aqui a gente tem um motor estrela e triângulo. Então a ativação dele é um pouco diferente do que aquele lá. Então é um pouco mais difícil. Só que é basicamente a mesma coisa. Vamos aqui. Tri-Selector Motor. Esse daqui é bem... É só um contato selo. Vamos ver se tem mais algum outro projeto aqui. Esse daqui é basicamente aquele lá que eu montei antes. Só que muito mais bonito. Montado muito mais bonito, velho. Olha que bonito isso daqui. Olha que lindo. Bem mais tops. Ó, liguei aqui, ó. Desativa, ó. Viu? Lindão. É basicamente isso que eu tenho aqui pra vocês hoje.